Vamos ver outras fontes de pesquisa para a gente formar então a nossa cesta, mais algumas opções de fontes para que a gente possa montar e fechar a nossa cesta de preços, tá? Aqui, esse bloco a gente vai tratar, né, por atacado dessas 4 outras fontes, né? Atas de outros órgãos, né, universidades, prefeituras ou institutos, e aí aquilo que a gente comentou já, eventualmente você tem conhecimento de que determinada universidade já fez um processo, então para que você não precise ir procurar isso, né, naqueles portais, naquelas outras fontes, você pode ir direto no site dessa universidade, desse instituto ou desse órgão, né, federal e trazer essa informação para a sua cesta de preços, né? Você já sabe que o teu colega pesquisador da Universidade X, né, fez a aquisição de determinado produto, ou o teu colega fez a contratação de determinado serviço, então você acessa diretamente o site deles e traz essa informação para a sua cesta, né? Isso vai reduzir, né, o tempo de procura, se você já tem essa informação prévia. Outra fonte são as tabelas oficiais, né, que estão previstas lá na legislação. Por exemplo, a gente trouxe aqui a SINAP, né? A SINAP é uma tabela que serve para construção, né, para obras e serviços de engenharia. Então isso é mais voltado para o pessoal que trabalha com obras e serviços de engenharia. Eles têm uma tabela com, né, N serviços e produtos ali. Então, quando você vai formar a sua fonte, você pode trazer essa tabela para compor ou para utilizar essa própria tabela como sendo a tabela referencial da sua aquisição, e você vai trabalhar aí numa eventual disputa em cima de descontos, né, em cima dessa tabela, se ela já está oficialmente aprovada, né, a nossa lei federal fala aprovada pelo Executivo, e o nosso decreto estadual também estende, desde que essa tabela esteja aprovada também pelo Estado ou a União. Basicamente, a tabela SINAP é o maior referencial, né, que a gente tem aqui, principalmente quando a gente está falando em obras ou serviços de engenharia. Quem trabalha, né, lá no hospital, é muito comum, né, ouvir falar da tabela de preços, do Banco de Preços de Saúde. É um banco, é uma tabela oficial do governo federal, onde ela traz ali os preços de referência, né, de preços para produtos médico-hospitalares. Tudo que envolve a saúde está dentro dessa, ou quase tudo, né, está dentro dessa tabela, e ela é o referencial, é o marco para fazer as aquisições. Principalmente quando falamos em medicamentos, né, ela tem uma tabela própria de medicamentos e é diferente de uma tabela do setor privado. Então, quando a gente vai falar em compras de medicamentos, materiais médicos hospitalares, a gente precisa seguir como referência a tabela, né, o Banco de Preços da Saúde. E uma última fonte por hora, né? As fontes são quase que e a gente não consegue esgotar essas fontes, né, de tantas que a gente pode fazer, mas a gente precisa limitar. Ainda bem que a legislação falou que a gente precisa de pelo menos 3, e aí a gente está passando aqui nominalmente por 11 fontes, então dessas 11 escolhemos 3, né? Entre elas também tem as homepages, né, que são sites das lojas, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso. Não é aconselhável você fazer a sua pesquisa de preços só em sites de lojas, né? Loja X, Y, Z. Mas você pode usar desses sites para que você componha ou atualize ou confirme se aquele valor que você consultou e atualizou lá no painel de preços, no GMS, na ata do órgão, ou até mesmo do fornecedor, né, os fornecedores que te passaram, se aquele é realmente o preço de mercado que está sendo praticado, e aí você consegue fazer uma composição mais atualizada da tua cesta. Esses sites não podem ser aqueles de vendas coletivas, né, de
onde várias lojas fazem a venda dos seus produtos, né? Esses não podem, tem que ser específico da loja X, né? Da empresa que vai realmente fazer a comercialização. Lembrando que essas empresas, né, esses sites, via de regra, eles não fazem a comercialização para órgãos públicos, eles não participam de processos de licitação, eles não participam de vendas de processo de dispensa eletrônica, mas ele serve para te dar um referencial de preço, para te dar uma ideia de preço, né? E aí você poder ter um valor de mercado. Considerar também, quando você vai olhar vai fazer uma pesquisa em sites, que esses preços lá às vezes estão em promoções, né? E aí você tem que excluir essas promoções. Não é um preço real, e aí você precisa trazer também e observar a questão de fretes, né? Quanto é que é o frete, porque às vezes o preço que você vai buscar determinado, vamos supor, estou comprando um computador, né? Os teus fornecedores te deram um preço, você achou na ata de registro de preço ou lá no painel de preço determinado valor, mas aí você entrou na madrugada lá num site de uma determinada loja e estava, assim, 30%, 40% mais barato. Mas era 30%, 40% mais barato porque estava numa promoção, né, numa Black Friday, sem frete. Então, isso tudo compõe. Você tem que observar, tomar esses cuidados para não levar o teu preço, a tua cesta de preços, para um valor que não é real, tá? Então, bastante atenção quando for cotar, verificar, né, fazer o levantamento ou trazer para a sua cesta de preços os preços que você obtiver aí em homepages, para a gente não ficar com o valor fora da realidade. Certo, pessoal? Em relação a fontes, né, para fazer a pesquisa de preço, para montar a minha cesta de preço, o que nós tínhamos para compartilhar nesse momento era isso, tá? Então essa é o leque, né? Nós passamos aqui 11 possibilidades. A legislação nos diz que a gente precisa de ter pelo menos 3, né? Então você pode elencar todas essas possibilidades, 3 e focar. Lembrando, né, que você não é recomendado que você vá procurar numa dessas fontes que não comercialize, que você não vai ter registro de compras naquela área, né? Retomando, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o site deles que traz as licitações são licitações municipais. Se eu estou comprando reagentes ou equipamentos de laboratório, provavelmente não vou encontrar lá, porque município não compra esse tipo de produto. Então nem vou procurar nesse, vou eleger uma outra fonte, né? Vou para um GMS. Por que o GMS? Porque o GMS me traz as compras, as licitações realizadas por todos os órgãos do Estado, né? Então, provavelmente eu vou ter ali um registro de uma compra, de uma ata ou de uma pesquisa de preço, né? Se eu não tenho uma ata, tem o portal de transparência do governo do Paraná, que eu também posso fazer uma busca lá. Painel de preços do governo federal. É um sistema, uma fonte que te permite uma maior amplitude na tua pesquisa, porque ele tem desde municípios a institutos federais, a órgãos de pesquisa, onde provavelmente você vai encontrar o produto que você está procurando. Talvez não com as características exatas, né, mas próxima, semelhante. E aí você justifica na sua precificação que é bem próximo daquilo que você está em busca para a sua contratação, certo? Em termos de fonte é isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre memória de cálculo e o descritivo que você precisa fazer.